Apareceu aí, Recording in Progress? Uhum. Sim, então muito bom, muito bom, muito bom. Uhum. Gente, muito se fala sobre abundância, tá? Pensamento de abundância, ter um olhar de abundância, sobre não ter um pensamento de escassez. Ah, fulano tem um pensamento de escassez, tem a mentalidade de escassez. Muito se fala sobre essas coisas e eu acho bacana a gente buscar um entendimento um pouco mais profundo sobre esses temas, porque isso faz com que a gente realmente interiorize aquilo que a gente estava falando sexta-feira. Não é só para fora, não é só externo, tá? Isso tem que gerar uma modificação interna na gente para a gente conseguir crescer. Então, o que é um pensamento de abundância? Abundância na etimologia está lá. Abundância de recursos, abundância de pessoas, é um estado de riqueza, é uma fartura que torna possível atender necessidades econômicas de bens e serviços. Lindo isso. É aquilo que abunda, aquilo que tem sobrando, aquilo que tem na sua base, no seu cerne. Você tem aquilo demais. Só que a gente confunde muito, inclusive, só um parênteses aqui, na vida, tudo que a gente tem na vida existem opostos. Não tem nada que é isolado. Tudo existem opostos, né? Aquilo que é isolado, na verdade, ele é fruto de dois opostos. Ele é o caminho do meio. Como está lá na Bíblia, o caminho do meio. Tem duas, sai duas, de dois opostos sai uma terceira opção. E muita gente acha que a abundância, ela é o oposto de escassez. E abundância não é o oposto de escassez. A escassez, ela é o oposto do excesso. São duas coisas diferentes. São dois lados da mesma moeda. A escassez e o excesso é a mesma coisa, é a mesma energia. Assim como, se eu perguntar se alguém sabe qual que é o oposto do amor, provavelmente quase todo mundo, quase todo mundo vai errar. Porque o oposto do amor não é a indiferença, não é o ódio. Olha que loucura. O oposto do amor é o poder. Um dia nós vamos pegar só filosofia para estudar. Enfim, o excesso é o que passa da medida. Você vê que não fala que é uma coisa boa, é o que passa da medida. É acima do padrão normal, é uma qualidade de redundância, é aquilo que sobra, é uma ação, olha que loucura, é uma ação descontrolada, sem moderação. Não é uma coisa boa. É um excesso. Tudo que é em excesso na nossa vida, seja para mais ou seja para menos, é fora do padrão. Ele é desregulado, ele é descontrolado, ele é fora da realidade, ele não vai trazer coisas boas, tá? E o excesso é o oposto da escassez, que nada mais é do que um descontrole, só que para falta, só que para pobreza, só que para mesquinhez, para usura, para ser sovina. E aí muitas pessoas, ó, o Thiago entrando, muitas pessoas confundem essas três coisas e colocam coisas como sendo pensamento de escassez que não são escassez, que não conseguem entender como construir um pensamento de abundância que vai trazer recursos e crescimento para a gente, e que muitas vezes coloca coisas como sendo de escassez que na verdade não são, coloca coisas como sendo de abundância e não são. Por quê? Porque na grande maioria das vezes a gente associa abundância e escassez, e excesso com dinheiro, com posses, com coisas, né? Então, escassez não é o oposto de abundância, escassez é o oposto do excesso. E a gente associa isso só com coisas. Então, normalmente a gente associa com dinheiro. Normalmente a gente associa isso só com dinheiro, mas não é só sobre dinheiro. Tá? Então, o excesso, ele vai te trazer um pensamento, comportamento, ações, atividades só para você acumular coisas. Então, assim, eu quero ter uma coisa, eu quero ter uma roupa de marca, mas eu não quero ter uma, eu quero ter todas. É sem limite. Eu quero ter eu quero ter um carro, mas eu quero ter o carro mais caro.
Eu quero ter dois, três, quatro carros. Eu vou acumular coisas. Para quê? Não sei. Ele desperta uma coisa muito boa na gente, que é o sentido de ter vontade. Eu tenho vontade de construir, eu tenho vontade de ter, eu tenho vontade de fazer. Só que quando ele é sem propósito, ele fica desmedido e aí você se perde. E pelo outro lado, a escassez é a mesma coisa. A gente se passa a ser uma pessoa mesquinha, que a gente não quer gastar é com nada. A gente chega a ser miserável, no sentido que aí a gente vê uns gurus, né, falando assim, não, eu não vou tomar um cafezinho com o cliente, porque eu vou gastar, e o preço do café, se eu fizer na garrafa e trouxer ele aqui, fica mais barato, sabe? Então eu vou economizar esse dinheirinho do café, porque eu vou guardar ele numa caixinha, e aí o dia que eu tiver muito dentro dessa caixinha, aí eu vou. Não é sobre isso. E não é só sobre o economizar, porque economizar ele é bacana quando existe um propósito. E a gente tem que entender o para que que eu estou fazendo as coisas. Então eu quero ter uma coisa, uma roupa de marca. Para quê? Essa pergunta do para quê tem que estar direto no nosso dia a dia, porque quando eu pergunto tudo que eu vou fazer, eu pergunto para que que eu estou fazendo isso? Eu vou ver se isso está alinhado com o meu propósito, com o meu foco, com o que eu quero atingir. Se tiver alinhado, bacana. Se não tiver alinhado, eu tiro. Então, para eu crescer, eu tenho que me relacionar com pessoas. Vou usar esse exemplo aqui, mas a gente pode extrapolar isso para qualquer um. Eu tenho que me relacionar com pessoas. Então, cara, talvez ao invés de eu economizar, sei lá, uma grana de um evento igual a esse que a gente estava conversando aqui agora há pouco, né? Um evento que eu vou lá, que vai ter um mentor que vai estar falando sobre a mudança de pensamento, que eu vou me relacionar com um monte de pessoas, vou ampliar meu network. Será que se eu quiser pensar só no dinheiro que eu vou gastar para fazer aquilo ali, será que isso é escassez ou é abundância? Pô, mas eu estou gastando. Pô, mas isso está totalmente alinhado com o meu propósito de me colocar junto com outras pessoas, com outro pensamento, para eu expandir minha mente, para eu poder até mesmo ir lá focado em fazer relação e vender para outras pessoas que estão lá. Cara, isso não é mesquinhez. Isso também não é excesso. Eu não estou ali só para eu aparecer. Eu estou ali para eu trazer aquilo e isso está alinhado com o meu propósito final. Pelo outro mesmo lado, cara, eu tô na minha casa, eu tô vendo que tem um monte de luz acesa. Eu vou sair apagando e chamando meus filhos, educando eles, falar assim, pô, tá gastando, tá achando que. Todo mundo já ouviu isso, né? Tá achando que eu sou sócio da Energisa? Lá em Rio Preto era da CPFL. Meu pai falava assim: tá achando que eu sou sócio da CPFL por questão de luz acesa? Isso não é escassez. Isso é, no mínimo, inteligência. Não tem por que eu gastar com uma coisa que eu não preciso. E a abundância, diferente do excesso e diferente da escassez, ela é o quê? É tudo aquilo que é muito específico, é o meu foco, é aquilo onde eu tenho o meu propósito, está alinhado com o meu propósito. Então, quando eu descubro o que eu realmente quero, tudo aquilo que eu vou fazer vai ser para me trazer essa abundância. E só quando eu consigo atingir esse nível de entendimento é que eu vou conseguir passar para um outro nível, que eu vou conseguir passar para o próximo nível profissional, financeiro, de relacionamento, de tudo. E não é só sobre ter dinheiro, porque pare e pense, e todo mundo aqui vai conhecer alguém. Todo mundo vai conhecer alguém nessa mesma situação. Que a pessoa não tem dinheiro nenhum, é paupérrimo. Porém, ele consegue construir coisas, ou já foi paupérrimo, vai? E ele conseguiu construir coisas com aquele pensamento. Toda vez que você conversar com ele, o pensamento era sempre positivo, sempre de construção, sempre de agregar alguma. E depois, e hoje você vê ele ter uma vida que você nunca imaginou que ele fosse ter. O Rick Chester, que é aquele cara do Santa, que é patrocinado pelo Santander, né? Que começou vendendo água. Tem um vídeo dele quando ele começou explicando o negócio. Cara, aquele cara era pobre pra caramba. Mas a mentalidade dele já era de abundância, bicho, porque ele já tinha um foco, ele já sabia o que fazer, e o que ele estava fazendo era para levar ele aonde ele está hoje, vendendo água. E por outro lado, todo mundo conhece alguém que tem muito dinheiro, só que é sovina. Cara, eu vou contar uma história aqui que é muito doido. Lá no interior de São Paulo, eu conheci uma senhora que ela tinha muita terra, fazendeira.
E ela não tinha terra só no interior de São Paulo, ela tinha terra no Goiás, no Mato Grosso, lá no norte do país. Ela tinha tanto boi que ela tinha mais boi do que terra, porque ela arrendava a terra dos outros para colocar. Tem noção do tanto que essa pessoa era rica. Presta bem atenção no que eu vou falar. Ela ia na fila da prefeitura para pegar saquinho de feijão, que a prefeitura estava dando feijão para as pessoas lá no interior. Uma pessoa dessa, ela pode ter todo o dinheiro do mundo, mas ela vive numa escassez absurda. Sem tamanho, é pobre de tudo e tem muito dinheiro. Então entendam, a abundância não tem nada a ver com ter ou não ter dinheiro. A abundância, ela tem muito e muito a ver em você entender realmente onde você quer chegar e ter muito alinhado as coisas que você tem que fazer para que você chegue nesse ponto. Então não é só economizar o dinheiro, não é só guardar o dinheiro para fazer investimento para eu ter, porque todo mundo tem que fazer uma reserva. Não importa se eu está devendo ou não está devendo. Guarda no colchão, 10, 15 reais por mês, porque a sua mentalidade vai ser de construção. Vai ser de juntar, você não vai ficar vivendo só a dívida. E vai chegar uma hora que você vai ter um dinheirinho guardado ali. Mas também não é você sair e ficar gastando à toa. Não é porque eu sei que uma roupa boa vai me causar um bom impacto que eu, sem ter condições, vou entrar na Hugo Boss e vou comprar 6 ternos. Não é isso. Não é isso. Mas eu saber que eu estar bem vestido vai me causar uma boa impressão. Eu vou comprar um terno. Mas eu vou comprar um terno, talvez, uma marca um pouco mais simples, ou nem de marca, mas que seja um terno bonito, novo, arrumadinho. E aí vai chegar o dia que eu vou entrar no Hugo Boss e vou comprar um terno no Hugo Boss. E tá tudo bem, nós vamos chegar lá, bicho. Nós vamos chegar lá, na Ricardo Almeida. Isso. É isso. Nós vamos passar um tempo comprando três pelo valor de um Hugo Boss. E vai chegar daqui a pouco, nós vamos chegar lá e vamos comprar três Hugo Boss. E tá tudo bem. Então, a gente tem que ter um pensamento de abundância, mesmo estando com dificuldade financeira. Porque, de novo, isso tem que ficar gravado na cabeça. Não é sobre é sobre ter um foco sobre aquilo que você quer conquistar. E aí você vai conseguir transitar entre o excesso e essa escassez, entre o controle entre essas duas partes, e você vai atingir essa vibração de abundância. E aí as coisas vão começar a, atingir, a trazer e a acontecer para que você tenha esse dinheiro. E isso tem muito mais a ver com a emoção. A gente já falou aqui sobre visualizar coisas que a gente quer conquistar, né? Mas não só visualizar, a gente fechar o olho e ter a emoção e atrelar aquela coisa que a gente vai conquistar com uma emoção. Porque a emoção vai fazer a gente atrair isso. Não é só a visualização, não é só o pensamento, não é só ficar parando e pensando naquilo. É o que que eu vou sentir quando eu tiver aquilo. Isso vai fazer com que eu atraia. E eu não vou viver para ter as coisas, né? Eu vou ter e eu não vou usar. Olha que pensamento de escassez que é isso. Cara, às vezes a pessoa compra uma bolsa de super chique e não usa, porque tá com medo de sujar. Você já viu mulher que comprou bolsa super cara e não vai usar? Então, se eu vou comprar uma maquiagem, vou usar pouquinho, que é para não gastar de marca. Eu vou comprar cara, eu vou ter um carro top, mas eu não vou viajar, não, porque ali eu vou pegar a estrada de terra, vai sujar. Cara, eu conheço várias pessoas assim. Se a gente parar pra pensar, todo mundo vai conhecer alguém desse jeito. Pô, mas você vai lá, cara, mas vai sujar teu carro é novo. Meu amigo, se eu comprei o carro para andar, o papel dele é andar, o meu é montar e dirigir. Se vai sujar ou não, vai ter alguém que vai ter o papel de lavar e tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, eu ter um negócio e não usar com medo de perder, e isso é outra coisa. Tudo aquilo que a gente não vai fazer com medo de perder, com medo de que os outros tomem, isso é tudo escassez. Cara, eu vou colocar. Eu vi o meu amigo atendendo um cliente aqui, o cara é meu amigo, eu vou correr colocar ele no CRM antes, vou falar para ele comprar, porque eu não posso perder. Cara, escassez, bicho, vai atrás de outro cliente, deixa seu amigo prosperar ali, que o que é teu tá guardado. Guardar dinheiro do cafezinho para juntar dinheiro, isso é escassez. Economizar dinheiro, economizar energia. Pô,
Ah, tô em casa, vou sair, para que que eu vou deixar as coisas tudo ligadas? Isso não é escassez. Isso é ser inteligente, no mínimo. E tem gente que fala assim, ah, a gente fica de sair, toda hora vai sair, você desliga o ar, daqui a pouco você vai voltar. Cara, você não tem mais ninguém, você não vai aparecer mais ninguém para trabalhar, para que que eu vou deixar as coisas tudo ligadas? Não faz sentido, né? Isso é gestão de. Isso é gestão de recursos, isso é coisa prática, isso é base, né? Então, a gente. E outra coisa, não meçam os seus sonhos, aquilo que a gente quer conquistar, por aquilo que nós somos hoje. Cara, eu preciso, eu vou comprar eu quero comprar um carro. Vou usar um carro, mas eu falo assim, pô, eu quero comprar uma joia. Eu quero comprar, tenho vontade de ter um computador novo. Ah, não, mas eu vou comprar um muito ruim, porque esse aqui é o melhor que dá. Não, cara, talvez o pensamento é, cara, hoje é ter esse aqui, mas o que é que eu posso fazer hoje para eu ganhar mais dinheiro para eu comprar aquele que eu quero? Não é eu nunca vou ter aquele que eu quero. Não é aceitar essa miserabilidade da coisa. É o que é que eu posso fazer hoje para eu alinhar minha mente, para eu alinhar o meu foco para coisas ao redor, para que eu consiga ter aquilo que eu quero. Então, todo mundo aqui pode ter uma Porsche, se isso for a vontade de ter uma Porsche. Beleza. Todo mundo pode ter uma Porsche. Talvez nem todo mundo pode ter hoje uma Porsche. Hoje, talvez a gente não possa ter uma Porsche. E falar assim, cara, eu nunca vou ter uma Porsche. Porque, cara, imagina, eu vou gastar 900 pau para comprar uma Porsche. Não vou ter uma Porsche. Eu vou ter, ah, não, porque vou comprar um outro carrinho, porque outro carrinho também é bom, ele me leva, ele é bom. Cara, o que que eu posso fazer para eu ganhar mais dinheiro, para sobrar mais, para eu acumular mais, para eu poder ir lá e comprar minha Porsche? Esse é o pensamento que a gente tem que ter. Porque daí a gente, e aí, não só pensar nisso, ir lá e fazer. Pô, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que arrumar mais parceiros, eu tenho que prospectar mais, eu tenho que arrumar outros canais de indicação, eu tenho que arrumar outros canais de captação de leads, eu tenho que contratar uma pessoa para fazer um SDR, porque tá vindo tanto lead que eu não consigo atender. Eu vou jogar para ela fazer um pré-atendimento, para eu ficar só nos fechamentos, porque meu fechamento é 40 minutos. Se tiver uma pessoa que faz a apresentação, ela apresenta para 20, vai jogar 10 já em ponto de fechamento na minha mão. De 10 eu vou fechar 8 ao invés de fechar 2. O que é que eu vou organizar para fazer isso? Esse é o pensamento. O que eu posso fazer para eu ganhar mais? E não, cara, eu vou diminuir meu sonho porque eu nunca vou chegar naquilo. Então, a abundância é energia no foco. Cara, a gente precisa entender o que eu quero e exatamente para que que eu quero. Para que eu quero é tão importante quanto o que. Tá, eu quero ganhar 50 mil por mês. Para que você quer ganhar 50 mil por mês? Pra você esfregar na cara do seu cunhado, que falou que você não ia dar certo? Para quê? Se for para isso, meu, pode ser. Faça. Bril. Cara, eu quero fazer porque eu quero ter uma vida melhor para meu filho. Eu quero pagar uma escola melhor. Eu quero mudar de bairro. Ah, mas eu moro a vida inteira nesse bairro, conheço todo mundo. Tá bom. Esse bairro onde você mora, estão as pessoas aonde você quer chegar, convivem, vivem, andam por ali, tem o mesmo, é a mesma, ali é o máximo da qualidade de vida que dá para chegar. Se não dá, cara, nós vamos ter que deixar pessoas para trás. Vamos sair, a gente, vamos respirar, bota a máscara na gente, e depois a gente começa a trazer esse povo. Mas não se iluda. Foco, cara. Não aceita o menos daquilo do máximo que vocês podem ter. Não aceite. Eu sou inconformado com isso. E isso não é ser ganancioso, isso é ter ambição de vida, é ter a ambição de querer ter uma vida melhor. Porque todo mundo aqui é filho de Deus. E Deus só deu uma coisa para a gente que é certeza: é prosperar. É prosperar. E prosperar em tudo, em qualidade de vida, em dinheiro, em saúde, em educação, em conhecimento, tá? E conhecimento, e isso passa por todas as coisas, passa por todos os lugares. Então, se eu tenho a oportunidade de conviver isso aqui com alguém que está num padrão de vida, num patamar de vida um pouquinho melhor, eu vou fazer. Ah, por quê? Porque eu quero, nossa, eu quero me achar melhor do que os meus amigos de infância? Não, não é isso. É porque eu estando ali, eu vou vivenciar,
eu vou ter a mesma experiência daquelas pessoas que já vivem aquilo que eu quero viver. Então, quando a gente modela mentalmente e a vida, a gente sempre tem que ficar pensando, onde que essa pessoa está transitando? Onde que ela está andando? Como que ela conversa? Cara, talvez eu tenha que procurar um professor para eu aprender a falar melhor, para eu poder ter uma dicção melhor, um professor de postura para eu poder aprender a andar melhor. Cara, talvez eu tenha que fazer isso. Talvez eu tenha que experimentar coisas novas, no sentido de, a gente estava falando aqui, né? De semana passada eu estava numa vibe bem ópera. Eu sou meio eclético. Sabe, quem tem Spotify aí, saiu agora a retrospectiva, né? Quando eu tinha Spotify, o meu Spotify, a retrospectiva era totalmente retardada, porque vinha de sertanejo com forró passando por ópera e rock and roll. Era uma Torre de Babel. Ah, a gente estava falando aqui, né, sobre ópera. Cara, tem uns eventos, mas até a Dani comentou, né? Eu nunca fui. Cara, tem que ir ver. Mas eu não entendo nada. Bicho, eu não entendo bulhufas daquilo, mas é uma energia boa demais, é uma vibração boa demais. E aí você vai lá e você vê pessoas bem vestidas, você vê pessoas respeitando o ambiente. Cara, um silêncio, bicho. Você vê o cara tocando violino ali, aquela orquestra tocando violino, tinha aquilo tudo funcionando junto. Cara, só de. Você não precisa entender, mas só de ver a energia que aquilo ali traz, aquele ambiente, você já sai de lá diferente. Quer dizer que um sertanejo é pior? Não, é bom também. Eu também gosto. Não é isso. Mas não é só isso. O problema é a gente ficar só e achar que aquilo ali é só aquilo ali que a gente vai ter, que a gente vai buscar para a gente viver e para a gente fazer. Então, é muito, muito, muito importante a gente entender que o que a gente realmente faz, o que a gente está fazendo, é para quê? É para quê? Isso está alinhado com o meu propósito? Está alinhado com aonde eu quero estar? Está alinhado, então eu vou continuar fazendo. Não está alinhado? Tira. As pessoas que estão ao meu lado, as pessoas que estão ao meu lado, elas estão alinhadas com o meu propósito? Elas estão me contribuindo para o meu crescimento, elas estão contribuindo para onde eu quero chegar? Estão, vem comigo. Não estão? Tchau. Mas é meu pai. Continue amando, respeitando e honrando, mas saiba separar. É minha mãe. Continue amando, honrando e respeitando. Pai e mãe, entendam. Deu para você o que você tem de mais importante, que é a vida. Pode não concordar nada com ele, tá tudo bem, tá? E tá tudo bem. Mas se eles não fazem parte do seu propósito, tira eles desse pedaço. Continua amando, respeitando, acompanhando e segue a sua vida, tá? E segue a tua vida. Ah, mas minha namorada. Cara, se sua namorada não está contribuindo, tira. Se seu namorado não está contribuindo, tira. Ah, mas você está falando faz anos que está comigo. Tá bom. A âncora também. Ou você tem uma âncora ou você tem um motor de polpa na sua vida. Se você é mulher e tem um marido âncora, ele vai te segurar. E se você é homem e tem uma mulher âncora, ela vai te segurar. Tem ao seu lado motores de polpa, que vão te levar para frente, vão te ajudar a produzir. Cara, ser bem sincero, eu, ah, eu sou 5% da minha capacidade. Eu tive o benefício de ser um bom vendedor e conquistar a Lucimara logo cedo, porque se não tivesse uma mulher forte do meu lado, igual a Mara, eu não ia ser metade do que eu sou. Simples desse jeito. Simples desse jeito. Simples. E eu ia ser, vixe, meu Deus, tá? Então, foquem nisso. Buscar a emoção daquilo que a gente realmente quer e entender isso tudo que está ao lado vai me levar para lá? Continua, não vai? Um abraço, tá? Certo, time? Última coisa.